Olá, sejam bem-vindos ao programa especial Eleições 2018 aqui no Canal Rural. A gente gostaria de lembrar que nós convidamos para participar dessas entrevistas os 5 candidatos que estavam com a melhor colocação nas pesquisas, divulgadas entre junho e julho, que eram Jair Bolsonaro, do PSL, Marina Silva, da Rede, Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB e Álvaro Dias, do Podemos. Nós convidamos todos eles e, a partir de agora, na ordem de gravação dos programas, de acordo com a agenda de cada candidato, nós iniciamos a exibição destas entrevistas. Já está aqui conosco no estúdio o candidato Ciro Gomes, do PDT. Candidato, muito obrigado por atender o nosso convite. Bem-vindo. Muito obrigado, Alessandra. É um prazer muito grande falar ao mundo dos trabalhadores e trabalhadoras, empreendedores extraordinários que levam o nosso país nas costas, acordando cedo, tanto mais se na excelente companhia do Luiz e de um velho e querido amigo, talvez a melhor cabeça, acho que é a melhor cabeça de compreensão da economia rural brasileira. Com certeza. Roberto Rodrigues. Com certeza. Bem suspeito. Velho amigo e admirador. Então, o candidato já apresentou, né? Mais uma vez conosco nessa entrevista estará o ministro Roberto Rodrigues, coordenador da GV Agro, e também representando a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, o Luiz Cornacchione. Obrigada, então, a todos aqui pela presença mais uma vez. A gente lembra que o programa terá ao todo 40 minutos, é dividido em 3 blocos e esse mesmo tempo será dado a todos os candidatos. A gente começa então perguntando para o candidato Ciro Gomes, qual seria a sua prioridade, a sua pauta prioritária quando o assunto é agronegócio? O agronegócio tem várias demandas importantes, mas acredito que se você me obriga a escolher uma prioridade para esse momento brasileiro, é a inadiável intervenção na infraestrutura. Nós estamos desperdiçando demais o nosso esforço de trabalho, transitando enormes e volumosas cargas por rodovia. Essa recente greve dos caminhoneiros mostrou o grosseiro equívoco de um padrão de logística que já não é contemporâneo. Evidentemente que nós temos outros graves assuntos, a questão do adensamento tecnológico e científico me incomoda muito, eu quero ajudar muito isso, a questão do financiamento e do seguro. Também eu acho que são questões que nós precisamos sistematizar para que a coisa chegue no tempo certo, no volume certo, com o perfil correto, enfim, e acabar, eu quero sonhar, né? Quero acabar com a falsa contradição entre quem produz e quem está preocupado com o meio ambiente. Acho que um presidente que tem autoridade no Brasil tem capacidade de mediar esse conflito para que nós nos celebremos como uma grande nação que respeita quem trabalha e produz. Candidato Ciro, bom, antes de mais nada, obrigado pela presença, é um prazer. Aproveitando um pouco da sua fala, da questão da infraestrutura, que realmente talvez seja um dos gargalos mais complicados que nós temos no agro hoje. Na sua visão, é mais regulação do que investimento ou o problema é investimento, não regulação? Quer dizer, qual é a sua visão de dessa tudo questão? Um pouco, Luiz. A experiência internacional, o Brasil está muito dividido por ódios, interdições ideológicas, e acho que a tarefa do próximo presidente da República é substituir essa confrontação odienta por inteligência. E a boa inteligência recomenda a gente olhar a experiência dos outros. Então, não existe infraestrutura em nenhum lugar do mundo, pode ser a socialista China ou capitalista América do Norte, que não haja uma boa convergência entre a iniciativa privada, que impõe regulação, e o Estado. No caso brasileiro, eu estou estudando com muita clareza. Nós precisamos, só para dar manutenção à infraestrutura que já temos, que é muito precária, de um investimento anual de 3% do PIB. Mas para fazer a nossa infraestrutura chegar à competitividade necessária para que um caminhão de soja não pague 4 vezes o frete que o competidor internacional está pagando, nós precisamos investir 5% do PIB. Isso importa em algo ao redor de 300 bilhões de reais, que é por ano. Isso parece muito para um país que está mediocrizado, que está atolado numa crise sem perspectiva, mas se nós imaginarmos, pela inteligência da sua pergunta, uma associação entre um Estado cujas contas sejam arrumadas, mais crédito, mais concessão, mais PPP, mais investimento direto estrangeiro, com uma sólida regulamentação que eu vou buscar, não é? Nós temos condição completa de alcançar, que é a meta do meu plano de governo, esse limite de 300 bilhões por ano de investimento. E a prioridade aqui é mudar essa modal de rodoviário para uma modal ferroviária e de cabotagem. Isso, evidentemente, é o que se impõe a um país como o nosso. Eu tinha me afastado da política, eu e o Roberto fomos colegas e eu e ele saímos do governo, você nunca mais foi, nem eu. E eu tinha ido para a iniciativa privada, trabalhar na Companhia Siderúrgica Nacional, e lá era presidente de 2 companhias ferroviárias. E eu sei quanto importante não é, o Brasil concluir projetos sensíveis
para que a gente não fique com os ovos tudo numa cesta só, que essa greve, volto a dizer, nos recomendou mais contundentemente a necessidade de desenhar uma outra logística. Sem dúvida. Com retorno, né? Investimento com retorno. Pois é, mas repare, qual é a característica do investimento em infraestrutura? É prazo de maturação longo. E o Brasil, estrangulado no crédito, não tem isso. Então é preciso consertar a matriz de financiamento para que o investidor possa investir ali. Hoje, se você bota o dinheiro em renda fixa, você tem overnight uma rentabilidade muito maior do que botar numa ferrovia. Então é preciso corrigir isso. E temos carga para pôr em ferrovia? Olha, você não tem ideia. Eu era presidente da Transnordestina e resolvi estudar a carga potencial. Porque boa parte da característica de país de desenvolvimento retardatário é que a infraestrutura tem que ir na frente. Porque você não tem as cargas ainda, mas tem potencial. Então, essa Transnordestina, ela meio que resvala esse extraordinário mundo que chama-se Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, onde está produzindo de uma forma absolutamente extraordinária e você tem o processamento disso por caminhão, às vezes por estrada vicinal. Né? O eixo Luiz Eduardo Magalhães, Barreira, o eixo São Raimundo Nonato no Piauí, Araguaína, enfim, esses Balsas, essa Imperatriz, esse mundão aí, se você lança a infraestrutura, explode de progresso, renda e emprego. É verdade. Bom, Ciro, muito obrigado por estar aqui, prazer revê-lo mais uma vez. Grande. Trabalhamos junto com prazer há alguns anos. Da mesma forma como a logística é fundamental, o que tem garantido ao Brasil avanço espetacular da agricultura é tecnologia. Hoje o mundo inteiro reconhece que nós temos a melhor tecnologia tropical do mundo, inclusive com sustentabilidade como eixo dessa tecnologia toda. Só que nós ainda investimos pouco do PIB agrícola em tecnologia. E o Sistema Nacional de Tecnologia não está bem organizado. Qual é a sua visão sobre isso? Bom, a sua pergunta, como toda pergunta brilhante, traz a semente da resposta. O Brasil não pode mais adiar a decisão de investir em ciência, tecnologia e inovação como uma centralidade da nossa perspectiva de desenvolvimento. Nós não temos essa alternativa. Vamos no prático para o produtor rural que está nos ouvindo entender. Outro dia eu estive em Xanxerê, capital brasileira do milho. Então você tem o saco de semente de milho, não vou dizer a empresa privada, né, multinacional, vende a unidade por caroço. Então você compra X caroços de milho e custa R$700 o saco. Você acaba de plantar, num ano que todo mundo plantou, deu R$18 a saca de 60 quilos. Aí deu prejuízo, no outro ano faltou milho, essa mesma saca deu R$42 a saca de 60 quilos. Mas, de qualquer forma, 42 ou 18 é muito menos que R$700. E qual é a diferença, se nós sabemos fazer tecnologia? A agregação de valor no Brasil, no agronegócio, tem que ser uma grande prioridade. E o que os estrangeiros ganham de nós são 3 fatores. Um deles o Brasil já está esmagando, que é a escala. Não haverá uma China capaz de superar o Brasil em matéria de volume de produção. Os outros 2 fatores são financiamento. Podemos crescer muito ainda. A agricultura brasileira cresceu ano passado, eu estou falando para o telespectador, não é para 2 especialistas, 13 pontos, sem a gente expandir nem 1% a área plantada. É verdade. Qual é o país do mundo que tem esse pulso extraordinário? Eu sou animado com o Brasil, tenho coragem de apresentar uma candidatura a presidente da República, porque o desastre é muito grande, mas eu, olhando o Brasil que produz, que trabalha, eu sei por onde está o caminho da saída. Então, a aposta, não é, em ciência e tecnologia e num marco de financiamento mais estável, onde entra a questão que estavam comentando do seguro, por exemplo, permite ao Brasil esmagar a competição internacional. E se nós lançarmos a infraestrutura, por exemplo, BR-163, o BR-163, que liga Cuiabá a Santarém, para ficar aqui só nas 2 pontas, isso daqui faz com que a soja brasileira chegue abaixo de custo de produção dos americanos no mercado americano. Você imagina, se a gente entra numa dinâmica de agregação de valor, né, pelo adensamento técnico-científico da nossa produção, isso, de novo, é uma associação de um governo comprometido estrategicamente com o país, com iniciativa privada que dê a devida importância a isso. Ou seja, recurso para pesquisa. Só vai se for assim. Pesquisa básica é cara, custa dinheiro, mas devolve, se a gente não tiver a conta de um dedo só na frente do nariz. Cada centavo que você bota em ciência e tecnologia, quando você aplica numa inovação, volta multiplicado por milhões. Agora, candidato, como é que fica a questão das contas públicas? Haverá recursos para
Investir em pesquisa, investir Do jeito em que tá, assistência não. técnica. Do jeito que está, não. Crédito rural, por exemplo. Qual é a sua visão? Eu até agradeço modelo... muito você ter perguntado, porque o debate no Brasil já não pode mais ser com essas especializações. Os educadores falam de educação, as pessoas preocupadas com a angústia correta da violência impune falam em segurança. E eu estou dizendo que existe essa agenda, mas existe uma outra agenda que nós temos que ajudar o povo a compreender, porque dá para consertar, mas vai precisar do povão ajudar. Porque não duvide, se você no campo, na roça, vê um tatu em cima de um toco, eu brinco sempre, pode apostar que alguém botou. Porque tatu não sobe em toco, né? Então, tudo que está errado no Brasil, não está errado porque tinha um manual de fazer certo, os caras são tão errados em Brasília. Não, está para atender interesses minoritários que não têm compromisso com o geral. Então, o Brasil hoje tem uma carga tributária pesada, mas com uma carga muito mal distribuída. Hoje, as pessoas mais pobres e a classe média pagam muito mais do que as pessoas mais ricas. Não é nada contra rico, não tenho nada, eu acho que essa cultura de ódio, do nós contra eles, já fez muito mal ao Brasil, e eu só sou candidato para criar um campo novo em que a gente possa se reconciliar prestigiando quem produz e trabalha. É claro que eu não sou a Márcia de Windsor, que era do nosso tempo, né, que dava 10 para todo mundo e tal. O inimigo aqui é a especulação. O inimigo aqui é a cobiça internacional, é o comércio exterior que quer liberdade para meter os produtos dele no Brasil e não deixa nossos produtos entrarem. E agora, cada vez mais, inventando outros pretextos, tipo trabalho na condição análoga de escravo, questão ambiental, que é o novo protecionismo que está acontecendo por aí afora. Portanto, eu quero consertar a conta pública e vou propor. Né? Eu tenho todo um modelo previdenciário novo, um modelo de tributação novo, né? Que, se você quiser, nós podemos especializar aqui, mas eu acho que seria um desperdício da inteligência dos outros aqui. Você tem razão. Toda a minha proposta deriva de consertar a conta pública. Claro, porque se a gente pensa num modelo onde o governo vai ajudar, né, nessas frentes todas. Não tem para a saúde, nem para a educação, nem para a segurança. Só o subsídio ao crédito rural são 158 bilhões de reais. Deixa eu aproveitar um pouco que você falou da questão, está falando de agenda e falou um pouco questão internacional. A gente está vivendo agora um momento no comércio internacional perigosíssimo para um país como o Brasil. E o Brasil e o agro tem uma importância danada, quase metade das exportações brasileiras. Carrega o Brasil nas costas. Queria te ouvir um pouco assim, angústia um pouco. A ideia é que a gente tenha talvez uma política de comércio internacional, uma política de Estado, uma coisa estruturada, para a gente não ficar, hora faz uma coisa, hora entra, outra. Como é que você enxerga essa questão do comércio internacional, principalmente para o agro? Pode ser o Brasil todo, mas para o agro. Eu lhe felicito por também colocar isso, que não é um assunto que se tem dado direito ao nosso povo participar. Hoje, o agronegócio, especialmente, não a agricultura familiar, que tem um mercado doméstico como caminho de abastecimento e tem um papel muito grave, muito importante, que tem que ser apoiado. Mas a conta do Brasil com o estrangeiro, na medida em que nós estamos nos desindustrializando, ou seja, destruindo indústrias como mosca, estamos matando indústrias, só nos últimos 3 anos, 1.600 indústrias foram fechadas no Brasil. Quem está carregando o Brasil nas costas, do ponto de vista de divisas, de dólar, é o agronegócio e a mineração. E nem sempre tem o devido respeito, porque a opinião pública se forma nas cidades que não dão o devido valor. E aqui, para nós, vamos falar com franqueza, às vezes o cidadão ocupado na roça também está muito zangado e muito sujeito a manipulações grosseiras e tal, mal sabendo que essa cultura de ódio não leva ninguém para canto nenhum, nunca levou o país nenhum para canto nenhum. Portanto, esse projeto nacional que eu advogo, ele tem 2 pernas para ele ser viável. E ambas não são muito populares de serem discutidas. É a perna da defesa. O Brasil está em frangalhos, nossa fronteira abandonada, nós não temos capacidade de dizer, nesse pedaço de chão do mundo aqui, quem manda sou eu. Se a gente fizer isso, pode não dar conta de mandar mesmo. E eu vou montar um modelo de defesa para o Brasil. O outro é uma política exterior que saia dessa dicotomia, né, de uma política rebelde contra o imperialismo estrangeiro, não sei o quê, que é verdade, mas não é assim que se faz. Ou aquela política de vassalagem, de mascate. Qual é a ideia? A ideia é que a política internacional seja guiada por 2 conjuntos de valores. Um tem a ver com esse trauma, por exemplo, com a Venezuela. A não intervenção, a solução pacífica dos conflitos e o respeito à autodeterminação dos povos e por uma ordem internacional assentada no direito e não na violência. Isso é uma coisa para outra ocasião. A outra é uma guia em que o Brasil vai se posicionar nas suas relações multilaterais e bilaterais, buscando um regime de preferências comerciais. Concretamente, deixou o produto brasileiro entrar, o produto estrangeiro entra. Não deixou, vai ter retaliação na proporção do que tiver. É evidente que, para isso, a gente tem que ter toda uma política, um projeto de industrialização,
para nos independentizar gradualmente de ciclo. E aí, o outro questão, ciclo de transferências tecnológicas, para você fazer uma espécie de fast track, de um atalho para acelerar o domínio tecnológico. E terceiro, um regime de financiamento rebelde às interdições do FMI. Não é? O Banco do BRICS, por exemplo, é uma iniciativa dessa, mas há outras iniciativas importantes nessa área. E isso será a guia da minha política externa. Eu vou sair, e é uma conversa dura com os norte-americanos, uma conversa dura com a Europa. Se a Europa quiser fazer acordo com o Mercosul, a França vai ter que ceder. Se não quiser, nós não vamos ceder a parte industrial. E isso é o jogo no mundo, tanto mais agravado agora por essa confrontação perigosa entre China e Estados Unidos. Candidato, a gente tem que fazer um rápido intervalo. Eu sei que o doutor Roberto já tem uma pergunta ali pronta já para esse início do próximo bloco. Você está acompanhando o especial Eleições 2018 aqui no Canal Rural. Hoje o nosso convidado é o candidato Ciro Gomes. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa especial Eleições 2018. Hoje nós recebemos no estúdio do Canal Rural o candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT. E com a participação aqui neste programa especial do ex-ministro Roberto Rodrigues e do Luiz Cornacchione, da ABAG. Eu sei que o ministro tem já uma perguntinha aí na ponta da língua. Tenho sim, ali. Obrigado. No primeiro bloco, Ciro, a gente comentou bastante tecnologia, logística, política comercial. São três temas que convergem para a renda no campo. O objetivo de uma política pública é garantir ao produtor estabilidade da renda para ele conseguir evoluir, progredir e crescer, inclusive. Nesse sentido, nós temos uma estratégia muito ligada ao crédito rural. Até o banco tem que prestar para a agricultura através do compulsório. Como é que você vê a questão do seguro rural, que nos países desenvolvidos é a coisa mais importante ainda do que o crédito? Bom, modernamente, você praticamente não tem mais hoje subsídio ao crédito. Entretanto, nós somos brasileiros e vivemos aqui e agora. A taxa de juros que os bancos cobram, apesar de estarmos com a menor taxa Selic das últimas décadas, hoje chega na ponta a 52%. Não há atividade de economia real em nenhum lugar do mundo que remunere 52%. Portanto, ainda enquanto consertamos esta perversão, tem a ver com o saneamento das contas públicas, mas tem a ver também com o agravamento da competição. O que é que nós aconteceu? Nos últimos 15 anos, o Brasil, imprudentemente, aceitou que 85% das transações financeiras, seguros inclusive, fossem concentradas na mão de 5 bancos, entre os quais 2 públicos, que estão dentro desse jogo de cartel. Então, eu chegando lá, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica saem cedo dessa coisa, vão competir, vão agredir, vou facilitar as chamadas fintechs, que são esses bancos digitais, mas não creio que seja suficiente. E aí nós temos que entender que, para uma transição, pelo menos, aquilo que não se pratica mais no mundo tem que ser praticado no Brasil. Né? Determinados dogmatismos ideológicos, que eu vejo aí no discurso, por exemplo, do meu ilustre opositor, Bolsonaro, né, que tem o professor Paulo Guedes como seu mentor, né, abominando o subsídio, quebraria o agronegócio brasileiro em menos de 14 meses. Porque com 52% não há chance de nenhum negócio, nem da indústria, nem do comércio, nem nenhum, muito menos da agricultura, que é sujeita a riscos graves. Mas a grande saída, enquanto a gente vai consertando isso, é começarmos a criar um grande fundo de seguro. E esse fundo, ele não pode ser... imaginar que o mercado privado vai trazê-lo sozinho. Por quê? Porque a agricultura é uma atividade no mundo inteiro de muito risco. Não chove, morreu. Dá uma praga, ela morreu. Então, você tem várias peculiaridades em que o prêmio de risco para o mercado acaba sendo inviável. Portanto, é preciso ter um dinheiro semente, eles chamam seed money, público, mas também uma convergência de um governo que seja capaz de, respeitando a iniciativa privada, trazê-los a uma mesa. Então, veja bem, o vendedor de defensivo, ele não tem a ver com isso? O vendedor de fertilizante, ele não tem a ver com isso? O vendedor de implementos agrícolas, ele não tem a ver com isso? Então, pegar todo o setor, as grandes traders, né, os traders, etc., trazer na mesa e a gente fazer um pouquinho, repartir a conta para ir criando um volumoso... Os próprios bancos. Os bancos, necessariamente, são a mais importante ferramenta dessa capitalização. Está no meu arco de preocupações
mobilizar essa possibilidade. Só lembrando duas coisas. Primeiro, o juro rural é sempre muito perto da Selic. Esse ano, por acaso, está um pouco acima da Selic. Está acima, né? Exatamente, é uma aberração, Agora, a segunda questão é que há um movimento poderoso no campo está perdendo renda. Ano passado, 13% de crescimento, como eu disse, falseou para o bem um PIB de 1% do PIB, só o setor rural que fez. E aí o governo comemorou e tal, como se não fosse uma obra de Deus por uma excelente estação e dos homens e mulheres que trabalham diuturnamente, não é? Acordando cedo, enfrentando aí todas as incompreensões, falta de respeito, etc. Não é? Mas esse ano há uma perda de renda estimada de uns 3% a 7%. Até por causa da greve dos caminhoneiros que ouvimos. Foi terrível problema. Isso, é. Mas só uma lembrança, na área de crédito e também de seguro, cresce no Brasil espetacularmente o cooperativismo de crédito. Isso. Já temos hoje 2 bancos cooperativos, o Sicredi e o Sicobi, muito positivos. Acho que o horizonte grande de crescimento está por aí. Estive com ambos já, conversei bastante com eles, tenho uma afeição por essa solução. E veja, uma das providências que o atual governo fez foi impor tributação semelhante à dos bancos para as cooperativas de crédito. Comigo isso vai acabar, evidentemente, e eu vou fazer sem brigar com ninguém, mas eu vou agravar muito pesadamente a competição no setor de crédito no Brasil. E um dos caminhos é o cooperativismo de crédito. Aproveitar um pouco, né, você está falando de competitividade. Aliás, cooperativa é música para ele. Né? Faz só 70 anos. Mundialmente reconhecido. Mas a gente está falando um pouco de competitividade, perda de renda e tal. A gente tem sofrido, a gente sofre uma regulação enorme em algumas coisas, e algumas coisas que precisam andar na linha da regulação e não andam. Né? Por exemplo, fizemos aí um esforço monumental para aprovar o Código Florestal, e aí precisamos implementar o código, está aí, patina daqui, patina. Tem uma lei de licenciamento ambiental que ficou muito mais, a discussão ficou muito mais assim, em vez de fazer andar, ficou muito mais, vamos, não vamos, precisa disso, precisa daquilo. Quer dizer, como é que, e sem um licenciamento ambiental, uma lei clara, nós não vamos ter investimento, nós não vamos crescer, quer dizer, tudo que a gente falou até agora. Como é que você olha essa questão aí, principalmente da regulação, nessa questão de Código Florestal, licenciamento ambiental, que é importante para o agro e para o Brasil, não é só para o agro. Né? Eu acompanhei a discussão do Código Florestal porque o relator era um estimadíssimo amigo meu, um companheiro, camarada de formação de esquerda, mas que tem uma percepção de, como eu, dá muito valor a quem produz e trabalha, nosso amigo. Que é o nosso amigo Aldo Rebelo. Então, esse Código Florestal eu acompanhei e acho que ele, salvo aperfeiçoamentos que sempre serão possíveis, acho que nós achamos um ponto razoável de equilíbrio nessas grandes questões. Mas o que é que eu penso em fazer, aproveitando que você está aqui, que o Roberto está aqui? O que eu penso em fazer é, nos 6 primeiros meses, localizar os grandes conflitos que hoje fazem os brasileiros se odiarem e se agredirem, especialmente na internet. Virou um ambiente que eu fico assustado às vezes, como nós estamos nos insultando, nos agredindo, nos degradando como nação. E não faz nenhum sentido isso. Então, repare, o que é que eu penso em fazer? Eu penso em chamar a entidade representativa do agronegócio, as entidades da pequena agricultura familiar, chamar os ambientalistas, chamar todo mundo e começar a mediar esses conflitos todos, mediando mesmo, eu não vou me omitir. Né? Afirmou o conflito, o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer o pensamento acadêmico, vou trazer a experiência internacional comparada, porque não é razoável, percebe, para um camarada como eu, que tem 38 anos de vida, que sei que o agronegócio sumindo, o Brasil, a taxa de câmbio vai para 10, 12, 15 reais por dólar. Então, nós não podemos deixar de respeitar isso, mas também o respeito tem que pedir em troca uma sensibilidade, porque a formação de opinião hoje é feita no eixo urbano. 80% do povo que precisa de vocês desesperadamente não sabe. E aí você pega e sataniza. Sataniza, então fica muito fácil um debate em que alguém é a favor de produzir, acordar cedo, pegar o trator, pagar o banco, ou o banco ir lá tomar o trator, e esse é do mal, aspas. E o outro lá é encarregado do calango, né? Eu já participei desse debate muitas vezes, e esse é do bem. Isso é completamente atrasado. Isso, aproveitando, encaixa na lei da questão de licenciamento ambiental, que é um exemplo, encaixa na nova lei de defensivo, quer dizer, uma lei que está para modernizar todo esse processo e fica do mesmo jeito. Mas veja, nós estamos tentando resolver problema grave atirando do lado errado. Então, veja bem, nós temos uma vigilância sanitária, com todo respeito às exceções que deve haver, mas muito ruim.
vulnerável à corrupção, à ladroeira. Passa 10 anos para licenciar uma coisa porque recebe um toco de uma multinacional, concorrente da outra multinacional e tal. Aí a gente tira a vigilância sanitária, que institucionalmente, nobremente cuida da saúde das pessoas, e vai entregar para o Ministério da Agricultura, que, aspas, é defensor do agronegócio. Aí gera essa desconfiança, porque, volto a dizer, essa opinião não é feita por quem está no campo, sabe? Que precisa enfrentar a lagarta, que precisa enfrentar a praga, que senão não vai ficar muito mais cara a comida da pessoa lá fora. É feita por uma coisa internacionalmente poderosa, que privilegia, inclusive para fins de protecionismo, que privilegia a ideia de uma agricultura orgânica, sem defensivo, e tudo bem. Eu acho que a tendência mundial será essa. Então, como é que a gente resolve isso? É impondo aquele lado ou aquele outro à sua vontade, dar nesse Brasil odiento que nós temos. Nós precisamos fazer uma conciliação naquilo que for conciliável. E onde é que você arbitra? Arbitra em linha com as melhores práticas internacionais. Então, eles alegam que existe um agrotóxico proibido na Europa, que nós estamos introduzindo no Brasil sem licenciamento. Se isso for verdade, fim de papo, não vai ter mais. Mas eu sei que não é. Mas aí se introduz o terror. Mas se introduz o terror, percebe? Porque é a mesma coisa do recurso, é a mesma coisa. Só o Brasil garante que um criminoso comum tem 4 graus de jurisdição. Resultado, explorando os 4 graus de jurisdição, os tempos de carga da justiça, as leis processuais, você passa a vida inteira. Aí o prêmio é a impunidade. Aí o povo fica zangado, aí os caras inventam, deixa a perversão e inventa uma lei que no meio dos recursos já pune. Percebe como a gente está errado? É preciso redesenhar a institucionalidade e volto a dizer, você tem mecanismo para mediar esses conflitos, como? As melhores práticas internacionais, o pensamento acadêmico que hoje está demitido das mediações. Por que a gente não chama a universidade e diz assim, olha, vamos examinar aqui essa questão, o agronegócio está queixoso, porque você, para registrar um defensivo agrícola, demora 8 anos, 7 anos, 6 anos, isso é razoável? Não, não é. Então, vamos ver o que está acontecendo. Esse é o espírito da coisa. É evidente. Mas o bom governante é esse. O bom governante é esse. Mas veja bem, ao desburocratizar, eu tiro a agência pública encarregada de guardar a saúde das pessoas, eu dou o queixo para bater. Percebe o que eu estou querendo dizer? Claro que eu estou caminhando aqui num lugar que era muito mais fácil eu bajular vocês e entrar nessa linha, porque o agronegócio não tem voto. É muita gente, mas pouco eleitor em comparação com o eleitorado urbano. Mas eu não quero ganhar a eleição, eu quero unir o Brasil. Sabe? Nosso país unido tem uma condição de virar um jogo, de fazer o mundo admirar. Isso é o que eu sonho fazer. Candidato, então, só para esclarecer nessa questão do defensivo, essa lei que hoje está sendo discutida no Congresso e que o agronegócio afirma que é só uma modernização e que a Anvisa continuaria participando, os demais órgãos também, na sua visão, não é essa a proposta? Eu acho um erro, veja bem, eu acho um erro porque nós temos um governo que é acusado por esmagadora maioria da população de ilegítimo. Então, esse governo perdeu a magistratura, ele perdeu a confiabilidade, se é que já teve algum momento, para fazer essa mediação. Veja bem, é ou não é razoável? Vamos falar aqui para um cidadão urbano, zangado com o agronegócio, cheio dos preconceitos com os quais se ataca o agronegócio. É razoável um agricultor perder 70%, 40%, 50% da sua safra, porque tem um defensivo que é usado nos Estados Unidos, que é usado em todo canto, e a Anvisa aqui não registra por 6 anos? Qualquer um, se não tiver uma estupidez na cabeça, vai dizer, não é razoável. Portanto, esse é um argumento procedente que autoriza a gente a trazer o assunto. Isso. Agora, é razoável eu descomprometer a agência encarregada da saúde pública? Eles não querem, eles ficam espalhando o terror. A Anvisa, por quê? Porque é vender dificuldade, criar dificuldade para vender facilidade. Essas agências viraram um problema no Brasil. Claro que há exceções, mas um dos trabalhos vai ser desratizar essas agências todas. Desratizar é o que eu estou dizendo. Mas nesse caso... Temos um minutinho, você registrar uma patente no Brasil? Um minutinho nesse bloco. Sabe quanto tempo? 8 anos. É isso aí. 8 anos para registrar uma patente no Brasil. Então, quando você registra uma molécula nova aqui, ficou velha. É isso. Na origem. Então, o que nós queremos é modernizar o processo. É evidente. Contem comigo. Brasil ganhe. Contem comigo. O consumidor e o produtor ganhe. Contem comigo. O conceito é de segurança alimentar. É isso aí. E vocês são a favor. E do alimento. Eu conheço bem. Segurança alimentar e segurança do alimento. Sim, segurança das pessoas que precisam comer e o alimento saudável. Isso. Portanto, não há dificuldade dessa mediação para mim. Então tá bom, o debate tá bom. A gente no próximo bloco vai falar de mais assuntos polêmicos, aí tem bastante ainda na pauta. Você está acompanhando aqui o especial Eleições 2018. Estamos hoje recebendo no nosso estúdio o candidato Ciro Gomes. Voltamos já.
Voltamos com o especial Eleições 2018. O nosso convidado hoje é o candidato Ciro Gomes, do PDT. E temos aqui a participação do coordenador da GV Agro, ex-ministro Roberto Rodrigues, e do diretor executivo da BAG, Luiz Cornacchione, que começa agora. Passo a bola para o Luiz. Então, aproveitando que é uma discussão ótima, tem outro ponto que está deixando todo mundo preocupado, é a questão da segurança. Não só da segurança urbana, que a gente já sabe, mas a segurança no campo está um caos, candidato. Realmente chegou num ponto de roubo, de pessoal roubando as fazendas, quer dizer, a insegurança total lá. Segurança com violência. Até com violência, como o Roberto bem lembrou. Como é que você enxerga essa questão importante? O Brasil teve, nos últimos 12 meses apurados, 62.500 homicídios. Só 8 em cada 100 desses homicídios foram apurados. É uma verdadeira desmoralização da autoridade e do Estado de Direito Democrático. E isso espeta o medo no coração de todo mundo, no campo e na cidade. E o medo espetado nunca foi bom conselheiro. Então, diante disso, como em cima de toda matéria podre, lá vem os urubu. Qual é a proposta? A proposta é armar todo mundo? Então, vamos imaginar aqui. O fator surpresa é do bandido. O Bolsonaro, vou dizer aqui de novo, que o mundo rural anda muito impressionado com o Bolsonaro, porque ele resolve as coisas ligeiro demais na palavra e tal. Pois bem, o Bolsonaro é um capitão do Exército, tinha uma pistola .40, foi treinado para usar, foi assaltado outro dia no Rio de Janeiro. O que ele fez com a pistola? Entregou para o bandido. Que, aliás, fez muito bem. Porque se ele tem resistido, talvez nós não tivéssemos o privilégio de estar convivendo com ele, colega que foi deputado. Então, o grande e grosseiro equívoco, quem tem que dar segurança é o Estado. E não é aparato, o Estado tem que ter inteligência. Eu fiz como governador do Ceará. Governador do Ceará, eu me antecipei. Então, esses movimentos todos, que brigam por terra, por não sei o que e tal, eu chamei, era a Fátima, presidente do MST lá do Ceará, acabei ficando amiga dela. Ela não gosta de reconhecer, mas não tem mais invasão aqui. Não tem mais invasão. Vou explicar por quê. Invadiu, a tarefa sai da minha mão. Vira uma ordem de reintegração de posse que o juiz manda chamar a polícia, que sai do meu controle, e lá se vai gente matar, gente morrer, confusão, mulher grávida, o diabo. Então eu tenho a responsabilidade de promover o acesso à terra de quantos queiram nela trabalhar. E fui tentando mostrar para eles que não é mais assim que se faz. Não é? Hoje em dia isso virou um movimento bastante misturado com politicagem, com partidarismo, com dinheiro. Claro. Lamentavelmente o dinheiro podre está em todo canto, também nos movimentos sociais. Entrou, não, evidentemente que a maioria não, mas um pedacinho já está gostando do serviço e tal. E eu pretendo ser uma autoridade que restaure a condição de paz no Brasil. Por favor, não pensem que é fácil. Quem andar mentindo para vocês, dizendo que é muito simples, por favor, o dia seguinte a decepção certa. Mas o mundo já resolveu o problema de máfia na Itália, que era muito mais sofisticado, problema de gangues nos Estados Unidos, que era mais sofisticado. Nós temos condição, com um bom serviço de inteligência, de nos antecipar o crime e garantir aquilo que está na Constituição, o direito, né, das pessoas de terem protegido a sua vida e a sua propriedade pelo Estado. Um tema polêmico agora. Imposto sindical. Feita a reforma trabalhista, acabou o imposto sindical. As centrais sindicais já sabem que isso não tem volta. Mas eles estão pedindo, para retornar um debate, algum mecanismo que seja razoável, que seja defensável, que seja moderno, né, de financiamento da atividade sindical num país em que há uma baixíssima filiação, né, de sindicatos. E é importante para o mundo real que haja um certo equilíbrio, né, uma certa organização, porque você sai da Babel, do caos e tem com quem dialogar no conflito eterno entre capital e trabalho, que você pode ter por vários mecanismos atenuar isso. E eu tenho um compromisso em abrir essa discussão, né? Reabrir, chamar as entidades empresariais, chamar as entidades sindicais e, sem qualquer tipo de imposição, achar uma fórmula. A que tem me aparecido é se a gente aceitaria determinar na lei, eu estou ouvindo, estou completamente aberto a ouvir, determinar na lei que nas convenções coletivas, se o trabalhador votar a favor da contribuição, ela passa a ser compulsória, valendo para todos, mantida a unicidade sindical. Tem gente que acha ruim, mas eu não achei de todo ruim uma ideia que sai da lei e passa para a convenção coletiva a atribuição de um mecanismo de financiamento do sindicalismo. O que significa que não haverá obrigação do imposto sindical legal. Não. É uma decisão... Não, isso todos eles sabem. As centrais sindicais já sabem que isso não tem mais volta. Isso é importante. O sindicato que for bom, o associado vai bancar. Sim, Roberto, mas sindicato bom em tempos de 13 milhões e 700 mil desempregados e 32 milhões de brasileiros empurrados para a informalidade, a gente precisa proteger
proteger. Não é para ter preconceito. Eu não tenho preconceito de nenhuma natureza. Desculpa, eu já fui ministro da Fazenda, já fui ministro da Integração, já fui governador, já fui prefeito. Eu nunca fiz nada que não merecesse o respeito das pessoas. E é o que eu quero ser como brasileiro. Agora, o lado mais fraco é quem merece a nossa proteção. Não é preconceito, nem exclusão de ninguém, mas assim, vamos lá, será que é razoável essa ideia? Se for, vamos nela. Né? Vamos observar, discutir isso aí, interessante. Outra questão que está polemizando no Congresso hoje, Lei Candir. Isso a gente chama no Ceará de cheixo. Cheixo é um calote. Né? A União Federal fez um calote pesado com estados em que isso tem centralidade. Por exemplo, parte da tragédia do Rio Grande do Sul é o cheixo, é o calote, que a União Federal deu no Rio Grande do Sul, porque determinou-se de excluir a tributação sobre as exportações de produtos agropastoris. Isso é correto. Primários. Ninguém exporta imposto. Então está tudo muito certo. Só que a condição da conta naquela data do Rio Grande do Sul não suportava sem uma devida indenização. E a União se compromete, na tal Lei Candir, de recompor e nunca paga. O Ceará, por exemplo, onde a agropecuária tem uma relevância menor, né, nós somos um estado do semiárido do Nordeste, a gente paga a Lei Candir rigorosamente em dia lá e estamos com as contas em ordem e tal. Portanto, é preciso, na ambiência de uma repactuação do Pacto Federativo rasgado hoje, você vê como a União resgata esse negócio. Jamais pode ser aquilo que apressadamente alguém quer, tributar o agronegócio de maneira a exportar tributo. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, não é possível. Queria saber a sua opinião também sobre essa questão da tabela do frete, né? A gente viveu esse momento tão delicado. Isso me cheirou a mofo tão fortemente. Muito, me cheirou muito a mofo. É assim, o melhor sindicalista que eu ouvi falando isso, ele comparou com a tarifa do táxi. Isso mexeu um pouquinho comigo, mas me parece completamente impraticável. Não vejo como a gente vai fiscalizar isso corretamente. E isso passa longe do problema. Qual é o problema no Brasil? A estagnação econômica. É claro. Nós simplesmente expandimos o financiamento para caminhão, né? Mantemos 70% das cargas rodando por caminhão e a economia não tem demanda mais, nesse momento de quase 10% de retrocesso, não tem demanda por frete. Resultado, eles adotam uma política de preços estúpida na Petrobras, que desconsidera os custos nacionais de produção, razão de ser mesma da existência da Petrobras, e impõe um custo de oportunidade como se o Brasil fosse calcular o custo do petróleo aqui, não porque custa produzir, mas pelo valor da especulação internacional no Porto de Roterdã. A diferença básica é a seguinte: o preço do petróleo aqui, o barril, com impostos absurdos, dá $33, e lá no estrangeiro estão cobrando 80. Aí você impõe um frete maluco, depois vem uma desvalorização cambial doida, bota isso diariamente no reajuste e você vai querer resolver isso com tabelamento? Se fosse fácil assim, já tinha resolvido. Nunca foi. Portanto, eu não tenho nenhuma simpatia com esta solução, que foi simplesmente uma solução estúpida de um governo que não foi capaz de fazer as coisas direito, nem se antecipar ao problema. Excelente. Temos tempo para mais uma pergunta aí. Tu fazer. É sua. Já que é uma só para terminar. Veja que a minha vida de falar a verdade com franqueza, eu vou perdendo voto para cá e para lá na esperança de ganhar todos pela sinceridade e por não ser hipócrita. Claro. Então agora é um voto bom para você ganhar, facinho, facinho. Uma política agrícola, uma estratégia da agricultura, não é um programa para a agricultura brasileira. É um programa que transforma o Brasil no campeão mundial da segurança alimentar. Essa é a missão que nós temos para ele. Portanto, da paz. Que não há paz ou houver fome. Então, o desafio brasileiro, em 10 anos, ser o campeão mundial da segurança alimentar. Ora, isso não é um programa do Ministério da Agricultura. Sim. É um programa de Estado. Claro. Então, a Fazenda, o Itamaraty, o Meio Ambiente, as agências têm que trabalhar nisso. Essa é a sua visão. Essa é a minha visão. Eu fiz uma circulação recente agora, vou contar só que eu fiz na Argentina, e brinquei com eles, querendo ser sério, para ver que tipo, porque em diplomacia você, né, às vezes usa o humor para testar coisas que você quer ver seriamente consideradas, mas eu falei para ele que o Brasil deveria, junto com a Argentina, liderar um OPEP dos alimentos. Significa o seguinte: organizar os grandes produtores de alimentos para ganhar posição relativa mais forte nas negociações internacionais. Então, se o Brasil se coesiona com a Argentina, já somos aí muito importantes. Em seguida, era um sinal rápido que daríamos à Austrália, à Nova Zelândia e tal,
E, na minha mente, o Brasil deve buscar para nós, argentinos e brasileiros, esse lugar aí, do grande garantidor da segurança alimentar. Conversando com os chineses, eu disse para eles, nós vamos trocar nossa moeda de conversa. Nem vai ser o dólar, nem o yuan, nem o real. Vai ser segurança alimentar, eu disse para eles. Vai ser sensibilidade estratégica. E os senhores, em troca, vão nos dar transferências tecnológicas sensíveis, regimes de preferências comerciais, investimento industriais e crédito. Eu prefiro crédito do que investimento por causa do passivo externo líquido. Infelizmente, nosso tempo acabou. Que pena. É pena, né? Candidato, muito obrigada aí pela entrevista. Se o Bolsonaro não vier, eu topo vir no lugar dele. Eu tô em cima do Bolsonaro. Quem mandou ficar na primeira posição nas pesquisas, né? Tem que aguentar isso aí. Volte sempre aqui Obrigado no Canal a vocês. Rural. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada a vocês Prazer em também. rever você. Um grande abraço. Esse foi o nosso especial Eleições 2018, hoje recebendo o candidato Ciro Gomes. A você em casa, obrigado pela companhia e pela audiência. Até a próxima.